والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, e que a paz e a bênção de Allah esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na semana passada a gente encerrou o livro que fala sobre as questões que anulam a fé, do Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. E hoje, inshallah, a gente vai começar com outro assunto, uma outra matéria. Na verdade não vai seguir um livro específico, mas sim a gente vai, eu decidi que a gente vai pegar as pequenas suratas do Alcorão, do Juz Amma, que começa a partir da Surat Al-Duha, Wa-Duha wa-Layli idha saja, até Surat An-Nas. Pegar essas pequenas suratas e explicar uma por uma, inshallah, e explicar os significados dela, o que significam essas suratas, o significado das palavras, o motivo da revelação dessas suratas. E esse conhecimento, que é o conhecimento de explicação das suratas, se chama At-Tafsir. Essa matéria se chama At-Tafsir. At-Tafsir, que é a explicação ou decifrando os significados do Alcorão. É uma matéria que aquelas pessoas que se especializam no conhecimento de Alcorão Sagrado costumam estudar e se aprofundar nela. Então, e o motivo de eu escolher as pequenas suratas, por que eu não escolhi, por exemplo, as suratas maiores, por exemplo, igual Al-Baqarah, as primeiras suratas, que são as maiores do Alcorão, por que eu escolhi as menores suratas? Porque normalmente as pessoas costumam recitar na oração e no dia a dia essas suratas pequenas, que as pessoas têm memorizado. Porque são poucas pessoas que memorizaram as suratas grandes. A maioria dos muçulmanos no mundo, não só no Brasil, se você perguntar para eles as suratas pequenas, por exemplo, Wad-Duha, Qul Huwallahu Ahad, Ilaf Quraysh, quase todo mundo tem essas suratas memorizadas. Mas as suratas grandes não. E é importante o muçulmano, quando ele praticar a oração e ele falar essas suratas, ele entender o que ele está falando. O que eu estou falando? O que é isso? O que Allah quis dizer com essas palavras? Qul a'udhu bi rabbil falaq, por exemplo. Uma surata que todo mundo sabe, certo? Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq. O que significa essas palavras? Então é importante a gente saber aquilo que a gente recita no dia a dia. O que é? O que Allah quis dizer com isso? Então, as pequenas suratas começam no Juz Amma, na última parte do Alcorão. A partir da surata Al-Duha começam as menores suratas do Alcorão. Antes disso, as suratas são consideradas um pouco maiores, um pouco mais longas. Surat Al-Duha. Quem que aqui sabe? Quem que aqui conhece Surat Al-Duha? Quem sabe? Sabe Surat Al-Duha? Sabe? Conhece Surat Al-Duha? Quem conhece aqui Surat Al-Duha? Sabe Surat Al-Duha? Tá. Essa surata, o nome dela é Surat Al-Duha. Surat Al-Duha. A surata do Al-Duha. O que é Al-Duha? Al-Duha é o horário em que o sol se nasce. O sol nasce e sobe um pouco. Essa primeira parte do dia, o começo do dia, a partir do nascer do sol, isso aqui se chama Al-Duha. Alguém já ouviu falar da oração do Al-Duha? Salat Al-Duha, que é feita depois, a partir do nascer do sol, uns 15 minutos depois, até antes do Dhuhr é permitido fazer essa oração. Todos vocês conhecem. Essa foi chamada essa oração de Al-Duha por causa que ela é feita no horário, nesse horário que se chama Al-Duha, ou seja, o horário que começa a partir do nascer do sol. Normalmente Allah Azza wa Jal, ele dá as suratas que tem o nome, por exemplo, a gente fala o nome da surata, Surat Al-Duha. Por que o nome dela é Al-Duha? Por causa que Allah Azza wa Jal começa essa surata jurando por esse horário. A gente vai explicar isso. Surat Al-Baqarah, a surata da vaca, por exemplo, a segunda surata do Alcorão. Por que foi chamada da surata da vaca? Porque um dos relatos importantes, uma das questões importantes que foram citadas na surata foi a história que quando os judeus foram ordenados a abater a vaca. Então, e Allah citou a vaca nessa sura. Então, por isso a surata teve o nome da vaca. Entenderam? A surata An-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas, por exemplo. Por que foi chamada An-Nas, a surata das pessoas, dos humanos, por exemplo? Por causa que Allah Azza wa Jal citou esse versículo e citou o nome, o que falou Qul a'udhu bi rabbin nas. Então, normalmente o nome da surata vem é pego de uma palavra que está dentro da surata. Ou seja, o nome da surata normalmente está
ligado a uma palavra que está dentro da própria surata. Essa surata que chama Ad-Duha, antes de começar a explicar, é importante a gente saber que as suratas do Alcorão, irmãos, elas se dividem em duas partes quanto à revelação delas. Tem surata Makkiya e surata Madaniya. Surata Makkiya e surata Madaniya. Qual que é a diferença entre essas duas palavras? Surata de Meca e surata de Medina. Qual que é a diferença entre essas duas palavras? Os sábios citam todos os versículos e todas as suratas do Alcorão que foram reveladas para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam antes da migração para Medina se chama surata Makkiya, surata de Meca. E todas as suratas que foram reveladas após a migração do profeta sallallahu alaihi wasallam para Medina são chamadas o quê? Surata Madaniya, surata de Medina. Esse é um assunto, é uma parte importante. No início de toda a surata que a gente começar a explicar, a gente vai relembrar essa questão, inshallah, e perguntar para vocês qual que é a diferença entre a surata Makkiya e a surata Madaniya. Então a Makkiya, surata de Meca, que foi revelada antes, não necessariamente em Meca. Pode ter sido revelada em algum outro lugar, durante uma batalha ou durante um acontecimento, porém foi antes da Hijra, exatamente, antes da imigração do profeta sallallahu alaihi wasallam para Medina. E Madaniya foi revelada após a Hijra do profeta sallallahu alaihi wasallam e não foi revelada necessariamente na cidade de Medina. Ficou claro? Tá. Allah Azza wa Jal, ele inicia essa sura dizendo Wad-Duha Wad-Duha wal-Layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah começa jurando por esse horário, pelo começo do dia. Allah diz Wad-Duha. Esse waw, essa letra waw na língua árabe é usada por juramento. Quando você vai jurar por Allah, você fala o quê? Wallahi. Juro por Allah. Então esse waw na língua árabe é usado por juramento. Allah Azza wa Jalla jura aqui Wad-Duha. Está jurando pelo começo do dia, pela primeira parte do dia, que é a partir do nascimento do sol. E alguns sábios dizem que abrange o dia inteiro, outros sábios dizem não, que é só esse comecinho da manhã que se diz Ad-Duha. O mais importante é a gente saber que Allah está jurando por esse horário. Wal-Layli idha saja. O segundo versículo, Allah diz Wal-Layli idha saja. E a noite quando é encoberta pela escuridão. Wal-Layli, e a noite idha saja. Saja quando é encoberta pela escuridão. Isso significa Wal-Layli idha saja. Tá, irmãos, uma questão importante a citar. Não sei se a gente citou nas aulas passadas. Aquela pessoa que jurar por qualquer coisa que não for Allah, ela está caindo no quê? No shirk, idolatria, proibido. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam ele diz: aquele que for jurar, que jure por Allah ou que se cale. Ou que ele jure por Allah ou que ele se cale. O hadith está no Bukhari e no Muslim, hadith verdadeiro. Ou só no Bukhari, se eu não me engano. Então Allah Azza wa Jalla diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: se for jurar, jure por Allah ou se cale. E os sábios dizem que aquela pessoa que jura por qualquer criatura que não for Allah, se eu jurar pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou jurar pela Kaaba, ou jurar por Jesus, ou jurar até mesmo pelo templo, alguém jurar, você querer jurar igual Allah jurou no Alcorão, falar Wad-Duha, isso aqui é shirk, é idolatria. Dependendo do nível, pode ser o shirk que tira a pessoa do Islã, ou pode não tirar a pessoa do Islã, mas é considerado, classificado como idolatria, porque a gente não pode associar nada a Allah. Mas por que Allah jurou, então, se é proibido, por que Allah, louvado seja, jurou por esses momentos? A gente diz, irmãos, nunca dá para comparar o rei com a criatura, com a criação. Nunca se compara o Criador com as criaturas. Mesma coisa que eles falam, por exemplo, é proibido andar com um carro aqui, sem querer comparar. É incomparável Allah com os governantes que tem nessa vida. Mas eles falam, é proibido andar com um carro em tal via. Se vir um presidente do país ou da república, ele é proibido ou não é proibido? Não é proibido, ele pode andar onde ele quiser. Allah Azza wa Jalla é o Todo-Poderoso, é o Criador de tudo. Então ele faz o que ele quiser, ele jura por aquilo que ele quiser, de suas criaturas, porém, a gente tem que ter a plena convicção que Allah só jura por aquilo que é importante e sagrado. Ou seja, Allah aqui jurou pela manhã e pela noite quando é encoberta. Ou seja, são coisas sagradas. Allah não jura por qualquer coisa. Do mesmo jeito que Allah jurou pela era,
pelo tempo e disse Wal Asr. Wal Asr. Vocês conhecem essa surata? Wal Asr? Essa é mais conhecida, é menor. Allah diz Wal Asr. Está jurando por quê? Pela era. Wal Asr inna al-insana lafi khusr. Pela era, Allah está jurando pela era ou pelo tempo. Por certo, o ser humano está na perdição. Alguns sábios explicam o Al-Asr como... Tem outra explicação, que dizem que o Al-Asr, Allah está jurando pela oração do Asr. Allah está jurando pela oração do Asr. Tem divergência na explicação desse versículo, em duas opiniões, mas de qualquer maneira, Allah só jura por aquilo que é importante. E Allah jurou pelo horário da reza do Fajr, e disse pelo horário o horário da alvorada. Allah Azza wa Jalla, o que ele diz? Wal Fajri wa layalin ashr. Wal Fajri wa layalin ashr. E também Allah Azza wa Jalla jurou pelos horários em vários outros versículos do Alcorão e disse wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal untha. E assim tem muitos versículos no Alcorão que citam isso. Então a gente não pode comparar o Criador com a criatura. Então Allah jura por aquilo que Ele quiser. Tá, sempre depois do juramento tem o que, irmãos? Tem uma resposta. Allah está jurando por algo, aí depois disso vem o que? Está jurando por quê? Então Allah diz وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, ou seja, pelo dia e pela noite quando é encoberta. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Ó Muhammad, Allah não te largou e não te detestou. Ou Allah não te largou e não te detesta. Ó Muhammad, Allah não largou a você e não detesta você. Tá bom, irmãos, por que Allah está jurando e depois citando isso? Ó Muhammad. É sábio que Allah ama seus profetas. Allah só escolhe para ser um profeta, um mensageiro dele, que divulga a mensagem de Deus, só quem ele ama. Mas por que Allah Azza wa Jalla está falando aqui para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ó Muhammad, Allah não largou você. Ma wadda'aka rabbuk. O seu Criador não largou você, Muhammad. Wa ma qala, e não detestou você. E não detesta você. A revelação desse versículo, de acordo com o que foi revelado em alguns ditos, o motivo da revelação desse versículo é que um grupo de idólatras foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em uma época que cortou a revelação, não estava vindo ao profeta, ou seja, não estava sendo revelado nada ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Ficou dias sem que o anjo Gabriel revelasse algo de novo ao profeta Muhammad. Então foi um grupo de idólatras até o profeta sallallahu alaihi wasallam e disseram para ele: o que aconteceu com você? O demônio de você, que você dizia, eles não eram crentes, eles diziam, esse demônio te largou, ele te detesta, o demônio que vinha até você detestou você e largou você. E é relatado em alguns relatos que quem falou isso ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi a esposa de Abu Lahab. Abu Lahab, que Allah falou, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalat al-hatab. E a esposa dele, Allah citou a esposa dele e falou sobre ele e a esposa dele que os dois estão no inferno, como foi dito no versículo. Então em alguns relatos foi a esposa de Abu Lahab, que é essa que Allah falou, وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Essa mulher, وَمْرَأَتُهُ, a esposa dele, foi quem disse isso ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disseram ao profeta Muhammad: ó Muhammad, o seu demônio detestou você e largou você? Cadê a revelação que você vinha com ela? Então Allah Azza wa Jalla, ele revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. O seu Senhor não largou você e não detestou a você. Respondendo, refutando aquilo que os idólatras disseram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irmãos, eu quero só uma colocação importante que eu vi num vídeo há uns dias atrás. Eles falam que um dos grandes escritores da história, eu esqueci se o nome dele é Lamartine, alguma coisa assim, o professor deve conhecer. Lamartine, alguma coisa assim. Lamartine? É isso. Depois eu te mostro o vídeo. Tá. Estavam citando que ele publicou, ele fez um livro há um bom tempo atrás, as 100 maiores pessoas da história da humanidade, as 100 maiores personalidades da história da humanidade. Aí ele colocou as pessoas importantes, os conhecedores, os sábios, muçulmanos e não muçulmanos. E ele não era muçulmano. Quando ele chegou para citar a maior personalidade da história, sabe quem ele falou? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele não era muçulmano, está no livro dele, o livro é conhecido. Chamou o 100 o livro, né? O 100, eu acho que é esse mesmo. O 100. Isso. Ele citou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como a maior personalidade. E as pessoas começaram a chiar que não eram muçulmanos, não sei o que lá. Ele falou: pessoal, vou falar para vocês uma coisa. Um homem levantou
no meio do deserto, numa aldeia chamada Meca. No começo acreditou nele a esposa dele, 2 crianças e mais uma pessoa. 4 pessoas creram no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a princípio. Isso há 1450 anos atrás, mais ou menos. E falou, combateram ele por causa dessa religião. Se manteve firme e hoje o número de muçulmanos no mundo é 1,5 bilhão, mais ou menos, ou 1,3 bilhão de muçulmanos no mundo. O que ele diz? É impossível uma mentira se manter em pé durante 14 séculos. Todo mundo sabe que a mentira tem perna curta. 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano. A mentira é o quê? Tem perna curta. Então é impossível uma mentira, algo que for falso, se manter e ter 1,5 bilhão de fiéis, isso se espalhar para todos os lugares do mundo. Para o extremo ocidente e o extremo oriente. Em todos os lugares hoje tem o Islã. Em todos os lugares hoje tem o Islã. Qual que é a distância daqui, desse lugar que a gente está, para Medina, ou para Meca, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam apareceu? E a mensagem dele chegou até aqui. É impossível uma mentira se manter em pé por todo esse tempo. Continuando. Então irmãos, se eu quiser citar essa questão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então depois que Allah, louvado seja, diz ao profeta: "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala", teu Senhor não largou você e não detestou você. Allah cita algumas questões e orienta o profeta sallallahu alaihi wasallam e diz: "Walal-akhiratu khayrun laka min al-ula". Por certo, a outra vida é melhor para você do que essa primeira. Ou seja, a vida derradeira é melhor. Como Allah Azza wa Jalla disse na Surat Al-A'la: "Wal-akhiratu khayrun wa abqa". Wal-akhiratu khayrun wa abqa. Por certo, a outra vida é melhor e é contínua, não tem fim. Então, por certo, a outra vida, ó Muhammad, é melhor para você do que essa vida. Isso é para todo mundo, irmãos. Isso aqui não. É para aquelas pessoas que foram crentes e praticaram bem. Para essas pessoas, a outra vida é melhor. Agora, para as pessoas que foram incrédulas e praticaram o mal e fizeram o mal nessa vida, essas aí vão ser, para elas a outra vida vai ser o quê? Vai ser pior do que essa vida que Allah nos livre do castigo dele. Então Allah Azza wa Jalla disse: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. E Allah, louvado seja, irá dar a você as bênçãos e você irá ficar satisfeito. Allah dará a você e você fica satisfeito. O que Allah vai dar ao profeta sallallahu alaihi wasallam? O que os sábios dizem? O que Allah vai dar ao profeta sallallahu alaihi wasallam? Os sábios dizem: Allah deu para ele muitas coisas, muitas dádivas. Entre elas, fez com que todas as pessoas gostassem dele. Todas as pessoas que estavam em volta dele gostavam do profeta sallallahu alaihi wasallam mais do que gostavam dos próprios pais e das mães. Allah Azza wa Jal concedeu a ele a cidade de Medina, deu a ele a vitória, deu a ele o governo, revelou a ele o Corão. Allah Azza wa Jal deu muitas dádivas ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Então Allah disse: "Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda", Allah irá lhe dar e você irá ficar satisfeito. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Aí depois Allah Azza wa Jalla começa a citar na surata algumas dessas dádivas. Allah vai lhe dar e você irá ficar satisfeito. Allah irá lhe conceder e você ficará satisfeito. Depois Allah começa a citar algumas dádivas que Allah deu ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Quais são elas? A primeira que ele cita nessa surata: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا. Esse é o versículo, tem antes. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا. Está certo, não é? أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Por um acaso Allah não encontrou a você órfão e acolheu a você? O profeta sallallahu alaihi wasallam, irmãos, o pai dele morreu quando ele ainda, se eu não me engano, ainda era bebê, ou ele ainda não tinha nascido. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o pai dele morreu. Quando ele fez 6 anos praticamente, morreu a mãe dele. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam cresceu órfão. Então Allah, o que ele disse? Alam yajidka yatiman fa'awa. Por um acaso Allah não encontrou a você órfão e acolheu a você? Como acolheu? Primeiro, Allah Azza wa Jal, com a misericórdia dele, enviou para ele a mulher que amamentou ele. O nome dela é Halima. Halima amamentou o profeta sallallahu alaihi wasallam quando ele ainda era criança. E ela não queria deixar ele voltar para casa dos avós dele, dos familiares dele. Por quê? Por causa que quando ela começou a amamentar o profeta sallallahu alaihi wasallam, é citado que ela começou a ver bênçãos e dádivas na vida dela que ela não tinha visto nunca.
Ou seja, a vida deles mudou completamente quando ela começou a amamentar aquela criança que ninguém sabia que era profeta ainda. Então teve uma reviravolta na vida dessa família prima que amamentou o profeta sallallahu alaihi wasallam de uma maneira muito grande. E a mãe do profeta sallallahu alaihi wasallam não amamentou ele a princípio, ainda estava vivo. Depois ele voltou para a casa de sua mãe. Depois o que? Quando ele perdeu sua mãe, o tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, o vô dele acolheu ele. O vô dele acolheu ele, cuidou dele. Quando foi expulso pelo povo de Meca, ele foi aonde? Foi para Medina. Foi acolhido e foi bem recebido. Então Allah Azza wa Jalla sempre acolheu o profeta sallallahu alaihi wasallam e jamais largou ele. Então por isso Allah Azza wa Jalla diz: Alam yajidka yatiman fa'awa, por um acaso o teu Criador não encontrou a você órfão e acolheu a você? Wa wajadaka dallan fahada, encontrou a você desorientado e orientou a você. Pessoal, aí surge uma pergunta: o profeta sallallahu alaihi wasallam já foi desorientado? Era uma pessoa desorientada? Pessoal, o profeta sallallahu alaihi wasallam desde criança era diferente de todo mundo. Não praticava as coisas obscenas, coisas erradas, não mentia, não fazia coisas que tinham maldade, jamais. Entendeu? Mas como assim, te encontrou desorientado e orientou a você? Significa que o profeta sallallahu alaihi wasallam, antes disso, não tinha revelação. Depois da revelação, Allah Azza wa Jalla orientou ele. Começou a adorar Allah Azza wa Jalla da maneira que foi revelada a ele. Isso é uma grande orientação para toda a humanidade. Então Allah orientou o profeta sallallahu alaihi wasallam com a revelação desse Alcorão sagrado. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, encontrou a você pobre e enriqueceu a você. O profeta sallallahu alaihi wasallam passou por momentos difíceis e depois que se estabeleceu o governo islâmico em Medina, com o tempo foram se abrindo as coisas, foi melhorando tudo e Allah Azza wa Jalla enriqueceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o governo islâmico, e isso não impede que eles tenham passado por momentos difíceis, porém Allah Azza wa Jalla enriqueceu eles e fortaleceu eles e fez com que eles fossem um governo respeitado pelo mundo inteiro. Fez com que eles foram respeitados pelo governo do mundo inteiro. Por isso, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou para um dos governantes, eu não me recordo agora qual que é o hadith verdadeiro, o hadith é verdadeiro, confirmado, mas não me lembro qual dos governantes, ele enviou uma carta a ele e ele rasgou a carta do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam suplicou para Allah para que Allah destruísse o império deles. Então Allah destruiu o império dessas pessoas. Destruiu o império dessas pessoas. Ou seja, todo mundo respeitava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em todos os governos. Depois Allah Azza wa Jalla começa a dar ordens ao profeta sallallahu alaihi wasallam e orientar ele e diz: ó Muhammad, e o órfão, não entristeça ele. Não entristeça o órfão. Allah Azza wa Jalla quis dizer aqui: ó Muhammad, do mesmo jeito que você era órfão, não entristeça aquela pessoa. Você foi órfão, não acolhia você, então não machuque uma pessoa que é órfã. Porque normalmente a pessoa que é órfã, ela cresce, já cresce o quê? Sem pai, sem carinho do pai, sem carinho da mãe, já cresce com dificuldades. Então o órfão, não entristeça ele, ó Muhammad. Pelo contrário, Allah Azza wa Jalla ordenou a gente a tratar bem o órfão. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que cuidar de um órfão estará assim comigo no paraíso, ou seja, estará do meu lado no paraíso. Aquele que acolher um órfão e cuidar dele e ajudar ele nas necessidades dele, estará junto com o profeta sallallahu alaihi wasallam no paraíso. E essa é a promessa do nosso profeta, que só fala aquilo que é revelado para ele por Allah. Então, do mesmo jeito que você era órfão, não trate mal os órfãos, trate eles bem. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, e aquele que vem pedir ajuda para você, não humilhe ele. Não humilhe ele. Não trate ele mal também. Aquele que vem pedir ajuda. Pessoal, a obrigação do Islã é você pagar o zakat. Aquele que tiver condição, no nível mínimo, isso aqui precisa falar, são aulas para explicar esse assunto, é um assunto à parte. Fora o zakat, você não é obrigado a ajudar as pessoas, a não ser se você quiser. É uma questão facultativa, vamos dizer que é igual você reza a obrigação, a sunnah é aconselhável, não obrigatória. Porém, mesmo que você não possa ajudar esse pobre, não humilha ele. Se vir uma pessoa pedir ajuda para você, se vir uma pessoa pedir ajuda ou pedir alguma coisa para você, não fala para ele: vai trabalhar, sai da minha frente, o que você veio fazer aqui? Fala: agora eu não posso ajudar, desculpa, tal. Pelo menos seja o quê? Educado. Pelo menos seja educado.
Então o profeta Allah já disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: aquela pessoa que vem pedir para você algo, não trate ele mal. Então Hakim ibn Hizam, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, chamado Hakim ibn Hizam, ele diz no hadith que está no Bukhari, ele diz: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني. Ele diz: eu pedi ajuda ao profeta sallallahu alaihi wasallam e ele me deu, me ajudou. Pedi novamente, ele me ajudou. Pedi novamente, ele me ajudou. Ou seja, 3 vezes ele foi pedir ajuda ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não recebeu um não como resposta. Subhanallah. Se a pessoa parar para pensar no caráter do profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah é muito grandioso. Então, o caráter do profeta sallallahu alaihi wasallam é inigualável. Então, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. E se Allah Azza wa Jalla conceder alguma dádiva a você, faça essa dádiva aparecer na sua vida. Ou seja, se Allah Azza wa Jalla te deu condições financeiras, não tem problema você usar uma roupa bonita, desde que não tenha orgulho e arrogância. Se Allah Azza wa Jalla te deu condições de ter um carro melhor, não tem problema você ter um carro melhor. Pelo contrário, Allah gosta de ver, para aquela pessoa que Allah deu a dádiva a ele, gosta de ver o efeito, o impacto dessa dádiva na vida dessa pessoa. Allah te deu, não fica falando: está difícil. Tem pessoas que ficam falando: como é que está a sua situação? As pessoas estão bem, tem casa para morar, tem comida para comer, tem carro para andar, tem roupa para vestir, e sempre está reclamando. Não. Sempre fala: agradeça a Deus, diga Alhamdulillah, fala: estou bem, Alhamdulillah, e também faça essas dádivas aparecerem na sua vida. Isso não significa mostrar para as pessoas, não. Isso significa você viver bem de acordo com aquilo que Allah louvado seja te deu. Aqui encerra essa surata, inshallah na semana que vem a gente explica a surat Ash-Sharh, inshallah. Barakallahu fiikum, sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.